Fala pessoal, então vamos para mais uma então. Olha só, essa questão é relativamente tranquila, embora você esteja achando bem complicada, ela é bem tranquila, porque olha só, se eu pedisse para você abrir isso aqui para mim, como é que você faria? Falaria, beleza, eu sei fazer isso, né? Como é que faz isso, aliás, né? Isso aqui, pessoal, é binômio de Newton, né? Então você sabe lá, você fez o triângulo de Pascal, né? Você tem isso aqui já tatuado na tua pele, então você sabe quais são os próximos coeficientes para cada uma das situações. Então, se eu pedisse para você abrir isso aqui, você provavelmente abriria dessa forma, né? Se eu pedisse para você abrir isso aqui, você provavelmente saberia também e abriria dessa forma aqui. Olha para a questão agora que a gente está fazendo e vê se não é muito parecido, né? Mas não é exatamente a mesma coisa. Claro, porque não é a mesma coisa. Mas todas as potências estão com expoente par, né? Claro, porque no nosso caso a gente tem x ao quadrado menos 1 à quarta, x ao quadrado menos 1 ao cubo. Se eu fizesse x ao quadrado ao invés de x, todos esses caras ficariam ao quadrado. E vê se não daria exatamente o que ele está colocando. Olha só, se todos os caras ficassem ao quadrado, daria exatamente o que a gente está falando. Então, é claro que eu já consegui fatorar de quebra o de cima e o de baixo, ok? Claro, esse x à quarta menos 1 aqui vai ser fatorado de outra forma, mas a gente já conseguiu fatorar o grosso, que é o que está dando problema aqui para gente. Pô, mestre, não consegui ver isso, não estudei binômio de Newton. Bom, então a primeira dica, vai estudar binômio de Newton. A segunda, caso você ainda assim não consiga ver e insista, você poderia fatorar esse cara aqui de cima, né, esse x à oitava, não sei o que, tentando falar que 1 é raiz, é baixo grau. Menos 1 é raiz, menos 1 é raiz, é baixo grau. Cara, assim, fica impraticável, né? Sendo bem honesto. Mas é uma ideia, ok? Bom, e aqui embaixo, esse x à quarta menos 1 aqui, eu poderia fatorar ele da seguinte forma. Ó. X à quarta menos 1, eu poderia ver ele como sendo x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Esse é o produto da soma pela diferença. Ok? É isso que eu vou usar, pessoal. Então vamos lá. Integral. O de cima a gente já viu que é x à quarta menos 1, x ao quadrado menos 1 à quarta. O de baixo, esse x à quarta menos 1, eu já vou quebrar ele assim. Produto da soma pela diferença. E esse próximo aqui, o x ao quadrado menos 1 ao cubo, a integral disso em relação a x. Então a primeira parte da questão já foi, pessoal. Tá? Um detalhe aqui é que esse cara junto com esse acaba cortando com esse. Ou seja, ele quer só a integral simples de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Isso é uma integral imediata? Para você, creio que sim. Ok? Pode marcar a tua opção e ir embora se você já sabe qual é a resposta, olhando somente para essa integral direto. Para você que não sabe que integral é essa, eu vou apagar a tela e vou te mostrar como a gente chega nesse valor de integral. Isso é um bônus, pessoal. Tá? Isso aqui não faz parte da questão necessariamente. Quando você faz a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado, quando você chega aqui, a maior parte dos candidatos aprovados já vão marcar a opção e vão embora. Se você não sabe o que é, eu vou te mostrar agora. Veja bem. Vamos tirar um pouquinho essa integral de jogo. Vou te mostrar especificamente a letra E, arco-seno. Suponha que eu queira calcular que arco-seno é a resposta de uma determinada integral. Né? Então, arco-seno é igual a integral de alguma coisa. Ok? Integral de alguma função. Tá certo? Então, que função seria essa? Essa função seria a função que fosse a derivada de arco-seno. Faz sentido o que eu estou falando? A integral de uma determinada função dá a função arco-seno. Então, a derivada da arco-seno daria essa determinada função. Então, se eu derivar a função arco-seno, eu vou descobrir a função que integrada daria a própria arco-seno. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o contrário, né? Eu vou derivar a função arco-seno. Se eu achar que a derivada da função arco-seno vale 1 sobre 1 mais x quadrado, eu mostrei para você que essa integral de 1 sobre 1 mais x quadrado é a própria arco-seno. Entendeu a ideia? Então, eu vou fazer isso. Eu vou derivar a função arco-seno. Como é que eu vou derivar essa função arco-seno? Eu vou começar, para derivar ela, fazendo o seguinte, olha só. Arco-seno de x vale u. Então, o x vale o seno de u. Se eu derivar dos dois lados,
eu vou ter aqui dx, tá? Derivar dos dois lados é licença poética, tá, pessoal? Tô derivando a função. Daria cosseno de u vezes du. Só que a gente sabe também que cosseno de u pode ser visto como sendo raiz quadrada de 1 menos seno de u ao quadrado. Só que quem era o seno de u? É o x. Logo, o meu dx vale raiz de 1 menos x ao quadrado du, ok? Então, se eu quero calcular arcosseno de x é igual a u, se eu quero calcular a derivada de arcosseno, eu quero calcular a derivada de u, eu quero quem é o meu du. Quem é o meu du, então? Jogando o carinha para cá, o meu du, ele vale 1 sobre raiz de 1 menos x quadrado vezes dx. Então, a minha integral de du, que é a integral de arcosseno, ou melhor, que é a integral da derivada de arcosseno, é o próprio arcosseno, seria a integral desse cara aqui. Foi o que eu achei? Não, não foi o que eu achei. Então, a letra E não está valendo. Pô, mestre, então você acha que eu deveria fazer isso na hora? Claro que não. Claro que não. Eu estou te mostrando que, no pior dos casos, você consegue se mexer, entende? Então, não pode ser letra E. Eu estou tendendo agora para qual? Para a letra A. Por quê? Porque são as únicas duas trigonométricas. Se você tentar fazer esse cara aqui igual a U, talvez você tenha tentado, você vai ver que não vai conseguir sair do lugar, né? Porque é uma função, porque é puramente trigonométrico, então ln não vai safar. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Não foi à toa que eu comecei pela letra E, tá, pessoal? Vamos fazer a mesma coisa agora, pensando na letra A. Então, eu vou apagar o que eu coloquei aqui agora. Vamos mostrar para a letra A mesma pegada. Eu vou tentar pelo menos, seguir a mesma pegada. Vou falar o que eu quero e vou avançar a partir daí. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu quero calcular a minha derivada de arco tangente, então eu vou fazer o seguinte: arco tangente de x igual a u. Logo, então, o x vale tangente de u. Quem eu quero? Eu quero a derivada de arco tangente. Então, eu quero a derivada de u. Eu quero du. Só que, olha, se o meu x ele vale tangente u, dx vale secante ao quadrado de u du. Só que secante ao quadrado vale 1 mais tangente ao quadrado. O candidato mais atento já percebeu no que vai acontecer. Olha só. Tangente ao quadrado de u du. Só que a tangente de u vale exatamente x. Moral da história, o meu dx vale 1 mais x ao quadrado du. Quem eu quero? Eu quero du, né? Quero a derivada de u, que é a própria derivada de arco tangente. E aí eu mostro para você o quê? Que o du ele vale 1 sobre 1 mais x quadrado vezes dx. Então, a integral de du, ou seja, arco tangente, vale a integral de 1 sobre 1 mais x quadrado du. Então, resposta letra A. Ok? Entendeu a pegada mais ou menos, pessoal? É assim que eu faço, tá? Claro, eu bati o olho aqui, eu já lembrei de arco tangente. Mas está na dúvida, pô, sem problema. Deduz rapidinho, tá certo? Ficou um pouco longo, mas certamente tirou muita dúvida de vocês aí. Então vamos para a próxima questão.